Nível 1. O dia que mudou tudo. Você tinha 19 anos quando viu um PM salvar a vida da sua vizinha. Não foi cena de filme, foi uma tarde de quarta-feira comum no seu bairro. Uma discussão que escalou rápido demais. Uma viatura que chegou antes que o irreversível acontecesse. Você estava na calçada, viu de perto o que 2 policiais fizeram com presença, com palavra certa no momento certo, com a autoridade específica de quem sabe que tem responsabilidade sobre o que acontece naquele espaço. Aquilo ficou, não como admiração romântica, como pergunta. A pergunta de se você conseguiria fazer o que aqueles 2 fizeram naquela tarde, se você teria o que fosse necessário ter. Você estudou 1 ano para o concurso da PM do seu estado. Passou na segunda tentativa, não na primeira, porque a primeira tentativa ensinou que querer não é suficiente sem preparo físico e técnico na proporção que o concurso exige. Você voltou, treinou, estudou e na segunda tentativa seu nome estava na lista com margem. Sua mãe chorou quando contou. Não de alegria, de medo. E você abraçou ela, sabendo que o medo dela era legítimo e que não tinha resposta que resolvesse esse medo completamente, porque a resposta honesta confirmaria parte do que ela estava sentindo. Você entrou mesmo assim, e o que te esperava na academia ia começar a responder a pergunta que a tarde de quarta-feira tinha instalado, mas de uma forma que você não estava esperando. Nível 2. A Academia de Polícia Militar. A Academia de Polícia Militar tem uma lógica que você entende no corpo antes de entender na cabeça. Não é só treinamento físico, é formação de identidade sob pressão deliberada. O regime é fechado, a hierarquia é absoluta. O cansaço é instrumento pedagógico. Você acorda às 5, dorme às 22. E no intervalo aprende tiro, legislação, ordem unida, defesa pessoal, direção operacional, atendimento de ocorrência, primeiros socorros e uma lista de disciplinas que só fazem sentido completo quando você está no campo aplicando tudo ao mesmo tempo. O que a academia instala não está em nenhuma ementa. É a capacidade de funcionar quando o corpo quer parar, de tomar decisão quando a cabeça está exausta, de manter compostura quando o ambiente está projetado para tirar sua compostura. Não é crueldade, é preparação para uma função onde essas 3 coisas vão ser exigidas simultaneamente em condições que nenhuma simulação reproduz completamente. Você teve um instrutor que dizia uma frase toda semana. Dizia que policial que não conhece seus próprios limites vai encontrá-los na rua na pior hora possível. Que a academia existia para você encontrar esses limites aqui, onde errar tem custo controlado, antes de encontrá-los lá, onde errar tem custo que outras pessoas pagam junto com você. Você se formou soldado numa tarde de sol com sua mãe na plateia. Ela chorou de novo, dessa vez diferente. Você viu a diferença e entendeu que o medo dela era legítimo e que não tinha resposta que resolvesse esse medo completamente, porque a resposta honesta confirmaria parte do que ela estava sentindo. Você entrou mesmo assim, e o que te esperava na academia ia começar a responder a pergunta que a tarde de quarta-feira tinha instalado, mas de uma forma que você não estava esperando. Nível 3. A primeira ocorrência real. Sua primeira ocorrência sozinho, sem instrutor, sem supervisão direta, com a viatura e um parceiro igualmente novo, foi um chamado de perturbação de sossego numa vila residencial. Simples, rotineiro. O tipo de ocorrência que veterano atende de olho fechado. Você chegou e a situação não era perturbação de sossego. Era um homem em surto, porta trancada, vizinhos na calçada, informação fragmentada chegando de todas as direções ao mesmo tempo. O seu parceiro olhou para você olhou para ele. Nenhum dos 2 tinha o veterano do lado para validar a decisão. Você tomou a decisão. Não a decisão perfeita, a decisão possível com a informação disponível naquele momento. Isolou a área, pediu apoio, estabeleceu comunicação verbal com o homem pelo lado de fora da porta, manteve o perímetro até o SAMU chegar. Ninguém se machucou. E aqui está o plot twist que a academia não tem como ensinar. Você não sentiu alívio quando terminou. Sentiu a consciência abrupta de que tinha tomado decisões reais, com consequências reais para pessoas reais, sem rede de segurança. E que esse ia ser o formato de cada ocorrência pelo resto da carreira. O alívio veio depois, pequeno e discreto, mas a consciência ficou. E essa consciência de que cada chamado é real, de que cada decisão tem peso, é o que separa policial que dura de policial que se perde no caminho. Nível 4. O que a farda não protege. Você tá há 2 anos na PM quando começa a entender o que a farda faz com você fora do trabalho. Não o que ela representa, o que ela instala. Você começa a perceber que lê ambientes civis como ocorrências em potencial, que entra em qualquer lugar mapeando saída, identificando tensão, posicionando o corpo com a consciência de ameaça que o trabalho calibrou. Que em reunião de família no domingo, você está presente, mas processando o ambiente com uma camada que as pessoas ao redor não têm e não percebem que você tem. Sua namorada disse que você estava diferente, não diferente mal,
diferente distante, que às vezes ela estava falando com você e você estava respondendo, mas não estava lá de verdade. Você disse que era cansaço do plantão. Era verdade e não era tudo. Você também aprendeu o que significa ser PM no Brasil, fora do trabalho. A opinião que as pessoas formam antes de saber qualquer coisa sobre você como pessoa. A complexidade de um país que precisa de polícia, que chama a polícia, que critica a polícia e que processa o policial como categoria antes de processá-lo como indivíduo. Você aprendeu a não discutir isso em jantares, porque a discussão nunca chegava a lugar nenhum e sempre custava a energia que o próximo plantão ia precisar. Você guardou essa energia e foi exatamente quando aprendeu a guardar que aconteceu a ocorrência que não deu para guardar. Nível 5. A noite que não sai. Você não vai descrever a ocorrência em detalhe, não porque é segredo, porque existem coisas que pertencem ao silêncio e que detalhar não serve à pessoa que passou por elas nem a quem ouve. O que você vai dizer é que foi uma noite de quinta-feira, que você fez tudo dentro do protocolo, que a perícia confirmou isso depois, e que protocolo correto e resultado que você consegue carregar nem sempre são a mesma coisa. Você tirou licença médica por 30 dias, não por pressão, por necessidade. O psicólogo da corporação disse que o que você estava sentindo tinha nome, que tinha tratamento e que buscar tratamento não era sinal de fraqueza, mas de um sistema nervoso funcionando corretamente ao processar algo que não deveria ser fácil de processar. Você voltou ao trabalho no 31º dia, o mesmo parceiro, a mesma viatura, o mesmo bairro, e descobriu que voltar era possível. Não porque o que aconteceu tinha sido resolvido, mas porque você tinha construído, com ajuda, uma forma de carregar que não te destruía enquanto carregava. Alguns colegas não voltaram. Não por falta de coragem, por falta de suporte no momento certo. Você pensa neles às vezes durante a ronda e entende que a linha entre voltar e não voltar não era de caráter. Era de acesso à ajuda no momento em que a ajuda ainda conseguia alcançar. E essa compreensão mudou a forma como você trata os mais novos que chegam na sua equipe, porque você sabe agora o que um instrutor da academia quis dizer sobre encontrar limites aqui antes de encontrá-los lá. Nível 6. O que fica? Você está há 8 anos na PM quando um recruta recém-formado te pergunta como é a rua de verdade. Você pensa na tarde de quarta-feira com 19 anos. Pensa na sua mãe chorando na plateia da formatura com medo e orgulho convivendo no mesmo rosto. Pensa na primeira ocorrência e na consciência que ela instalou. Pensa na noite de quinta-feira e nos 30 dias de licença e no 31º dia de volta. E diz para o recruta que a rua é exatamente o que a academia prepara e completamente diferente do que qualquer preparação consegue cobrir. Que vai ter noites que ele vai acertar tudo e o resultado ainda vai pesar. Que vai ter dias que o bairro vai te tratar como inimigo e outros que vai te tratar como única possibilidade de solução. Que as duas coisas são verdade ao mesmo tempo e que aprender a existir dentro dessa contradição é o trabalho real. Diz que busque ajuda antes de precisar. Que isso não é fraqueza, é protocolo de manutenção de um equipamento que o Estado e a sociedade precisam que funcione. O recruta ouve com a atenção de alguém que está tentando absorver mais do que as palavras carregam. Você reconhece essa atenção. Era a mesma que você tinha aos 19 anos na calçada observando 2 policiais numa tarde de quarta-feira. Em alguma cidade brasileira agora, uma viatura está em ronda, 2 policiais dentro, a cidade ao redor deles dormindo ou acordada, em paz ou em crise, sem saber ou sem querer saber o que aqueles 2 estão prontos a fazer se o chamado vier. O chamado sempre vem. E eles sempre atendem. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve e comenta o que você achou. E aqui tem um vídeo parecido com esse que você acabou de assistir. Te vejo lá.